Facebook. You are live, Silvia, boa tarde, tudo bem? Você já está ao vivo, só que a gente não te escuta. Fale conosco. Me ouve, não? Me ouve? Não. Você me ouve? Não? Então vou tentar sem. Ouve? Me ouve? Enquanto a Silvia está acertando o negócio do microfone ali, eu vou falando com vocês sobre oportunidades do mercado imobiliário que estão surgindo na área de compra, principalmente imóveis que estão em construção. E aí eu falo por que isso. Uma vez que os imóveis estão em construção e a gente consegue adquirir uma propriedade, consegue fazer um contrato de compra e venda, como comprador, como investidor, você trava o preço do imóvel e se beneficia do momento de comprar na baixa. Por que está comprando na baixa, gente? O mercado está ruim? Pelo contrário. O mercado não está tão convidativo, tão fácil para quem está buscando vender uma propriedade. Mas quando se está buscando comprar, talvez haja um problema nisso aí. Ô, Silvia, fica tranquilo, eu estou vendo que o Rodrigo falou aqui, ó. O Rodrigo está falando aqui que escuta, eu estou ouvindo a Silvia Luca Bezerra perfeitamente. Aí quer dizer, que significa que se ele está ouvindo a Silvia, o cabeção de bagre aqui sou eu, né? Isso! Vamos lá! Vamos lá! Espera que o Rodrigo está me ouvindo, quem não ouve é o Gênesis. Alô? Oi? Oi, me ouve? Um minutinho, tô te ouvindo. Muito bem. Só um minutinho, por favor. Pronto, agora sim. Silvia, você me escuta perfeitamente, então. Rodrigo, obrigado, viu? Obrigado mesmo por nos dar esse aviso, graças ao Rodrigo. E você também pode mandar a sua pergunta, mandar o seu questionamento, mandar a sua dúvida, e dentro do possível, aquilo que a Silvia e eu pudermos contribuir para você, a gente vai estar respondendo você, principalmente você que é pequeno empresário, você que tem uma pequena empresa, você que é autônomo. A gente está muito... Eu confesso para você que eu também sou um pequeno empresário, vivo também da prestação de serviço e estou muito preocupado com a situação que o Brasil tem enfrentado. A Silvia vai trazer a visão dela hoje para nós. E, Silvia, só falta você no celular agora entrar pelo Instagram, seguindo a página da gente, Alves Júnior. E aí, no celular, eu vou pedir para você estar no celular segurando, a gente vai estar falando sobre, concomitantemente, junto com a galera do Instagram, junto com a galera do Facebook, sobre isso. Mas, então, eu estava falando para vocês que existem oportunidades. Quando você verificar aí, Silvia, eu estou te esperando aqui, tá? Não consigo te achar aqui não consigo ver a live no Instagram. Você põe aí Alves JR que ela vai aparecer. Não tem problema. Enquanto isso, eu vou seguir falando daquilo que eu estava falando, do momento em que não está tão convidativo para quem está buscando vender uma propriedade. Por quê? Porque falta comprador. Mas, por outro lado, para quem é comprador e para quem está com dinheiro guardado, alguma coisa que está rendendo uma merreca lá no banco, talvez o momento seja bastante... Entrou a Silvia. Talvez o momento seja bastante oportuno para a gente estar discutindo e apresentando para vocês oportunidades de compra de imóveis em São Paulo, principalmente produtos que estão
em fase final de construção, ou produtos, não precisa necessariamente estar em fase final, produtos que estejam em construção. Aqui eu vou chamar a Silvia, e a Silvia vai aparecer aqui com a galera do Instagram também. Vamos lá. Silvia, agora sim, nós estamos nas duas plataformas, estamos no Instagram falando aqui e estamos também no Facebook falando nessa outra câmera. Sabe, Silvia, eu ainda vou achar um produto bom que a gente consiga usar uma câmera só para falar com todas as plataformas nossas, sabe? Porque realmente é uma arte estar falando assim. Exatamente. Silvia, primeira coisa, obrigado por você ter aceito o meu convite, obrigado por você estar falando comigo aqui hoje, comigo e com todas as pessoas, hoje, na nossa live, nas lives que eu tenho feito quase diariamente, falando sobre os desafios que nós temos, seja na área privada, seja na área imobiliária, seja na área de mercados e seja também na área política, né? A área político-social, que são desafios que a gente tem que estar sempre discutindo, trazendo o tema, colocando-se à disposição para responder dúvidas, fazer esclarecimentos. Silvia, mas eu quero, de novo, te agradecer e pedir para você falar um pouquinho de você, quem é você para quem está nos assistindo. Gênesis, primeiramente, obrigada. Muito bom participar dessa live, né, com você. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeitamente. Todos estamos ouvindo perfeitamente. Então tá bom. Essa oportunidade de poder falar um pouco sobre esses grandes problemas, né? Tá ruim que eu estou ouvindo a minha voz. Eu vou abaixar um pouquinho o meu som aqui. Uhum. Você também, se puder, usa sempre um som só, tá? Ou do Instagram, ou do próprio Facebook. Mas pode falar, Silvia, pode falar. Então, quem é a Silvia? Eu sou hoje, atualmente, uma pequena empreendedora do ramo contábil, né? Trabalho com a grande maioria dos meus clientes são os pequenos, né? Pequenos empreendedores. E atuo na Zona Leste de São Paulo. Estou aí há um bom tempo, acho que um bom tempo não, pequeno tempo, né? Temos aí quase 4 anos, mas a minha trajetória mesmo também vem da iniciativa privada, sempre no setor contábil, recursos humanos. Então, essa crise aí veio, essa questão do coronavírus aí, essas dificuldades que nós estamos enfrentando, tá ligado diretamente à minha rotina. Tem sido bastante difícil tudo isso. Mas, enfim, a Silvia é moradora da Zona Leste, mãe de adolescentes, casada. Com o meu amigo Alessandro, grande cara, viu? Ele está aqui na retaguarda, no suporte Alessandro, um abraço para você, cara. Abraço. Alessandro, sempre que a gente vê uma mulher empreendedora, talentosa, saiba que ao lado dela também sempre existe um homem que lhe dá apoio, que lhe dá estímulo, que dá corda para ela, né? Exatamente, coitado, viu? Ficou da corda. Depois ele tem que aguentar. Enfim, e aí, para alguns, talvez, eu não disse isso para a maioria, né? Apenas apenas o pessoal que me acompanhava pela política, que eu me inscrevi no processo seletivo do Novo para vereadora para concorrer agora em 2020. Fui bem nas etapas, fui até a 3ª fase e, mediante aí algumas questões pessoais, né? Infelizmente, eu digo realmente infelizmente, tive que deixar o processo seletivo de lado, já estava nos finalmente, mas foi um aprendizado muito bom, porque essa questão do novo é uma coisa totalmente nunca vista antes, né? A gente percebe que a coisa é séria mesmo e que, enfim, estamos aí. Silvia, hoje, obviamente, a gente vai falar um pouquinho até dessa questão de campanha e tudo mais, que você, com muita prudência,
decidiu por adiar esse projeto de sair candidata. Eu valorizo demais isso, porque uma campanha, tem muita gente que fala, concorrer, campanha e tal. Campanha não é algo fácil, principalmente nos princípios que nós defendemos, que é sem dinheiro público, que é uma campanha na raça, no peito, e num momento agora que nem esse que nós estamos vivendo, de pandemia mundial, e você, como uma gestora, contadora e consultora de pequenas empresas, várias vezes, de pequenas não, né, de empresas, eu não gosto de falar, eu não gosto do termo pequena empresa. Quem é uma pessoa, um executivo de uma multinacional, executivo grande, Silvia, tem que pegar um dia e passar 3 meses dirigindo uma quitanda. Lidar com produto perecível, com promoção, com cliente, fazer contabilidade, é a coisa mais difícil do mundo. É injusto falar pequena empresa. É um grande negócio em que os empreendedores estão acostumados. Então, entrar numa campanha política, de acordo com os princípios que defendemos, no momento difícil da sociedade, difícil de lidar, você está na marca do pênalti, teus clientes estão na marca do pênalti ali todo dia. Parabéns pela tua iniciativa de concorrer ao processo e parabéns pela tua coragem de, no momento que achou que não podia mais, falar, opa, para mim não dá agora, eu vou no próximo. Eu só, palmas para você, só valorizo a tua coragem. Mas hoje nós não vamos falar de política tanto, nós queremos falar de negócio. A gente vai até falar de política depois, mas falar de negócio. Como é que você está vendo os teus clientes nesse momento agora de comércio fechado, de ter que mandar funcionário embora? Como é que você está sendo demandada? Fala para mim. Olha, primeiro, a gente se depara com a falta de informação inicial, né? Assim, eles estão bastante preocupados, a cada hora uma notícia nova, né? Uma MP nova, ontem mesmo saiu uma nova, a 936, a gente teve aí a anterior a 927, então essa linguagem tributária, essa linguagem de leis, né, que precisa ser traduzida às pessoas para que eles consigam compreender e tomar suas decisões da melhor forma que cabe no cenário deles. Eu, enquanto contabilidade, estou tendo muitas demandas, pessoal querendo colocar de férias, o pessoal entendendo se pode deixar em casa, se vai ter redução de salário, se é obrigado a pagar, se pode mandar embora, se não pode mandar embora. É uma série de preocupações, mas principalmente a questão do período que vai ter que ficar com a porta fechada. Né, o período que ele está impossibilitado de trabalhar e de ganhar os seus recursos, porque infelizmente os boletos eles não estão sendo postergados, né? Então tem algumas contas que não tá nesse cenário, que não contempla, né? Que sai fora da questão de impostos, que sai fora da questão dos salários, que são os pontos que a gente está tendo algum retorno em relação às flexibilizações. Mas outras questões não. Então, existe, como você disse, né, o empreendedor, não o pequeno, né, mas o grande empreendedor, como diz o outro, né, esse rebolado que a pessoa precisa ter para lidar com tudo isso e que não estava preparado, porque a gente saiu de uma crise recente. Né? Foi muito súbito esse negócio do Covid, né? Exatamente. Foi muito súbito. E se a gente for pensar, há um tempo muito recente, a gente estava vivendo uma outra crise. Então, as pessoas estão se recuperando agora. E esse momento, que é uma crise de saúde, a gente vai ter um impacto muito grande econômico, entendeu? Então, existe essa polarização toda da preocupação com a saúde, que é pertinente e muito importante, mas é inevitável não pensar no lado econômico também, né? Então, é algo que a gente vai ter que... Enfim... Silvia, só um negocinho, muda a câmera do teu computador só um pouquinho para o teu lado, porque você está... No Instagram você está perfeita, mas no... Não, para o outro lado, Isso, só assim.
a gente vê teu rosto melhor. Pronto, desculpa. É engraçado que a gente pode até pegar como exemplo que essa também é uma das dificuldades que o empreendedor está enfrentando. Do dia para a noite ele teve que aprender a fazer live, do dia para a noite ele teve que aprender a colocar o seu funcionário em casa, a ter uma estrutura tecnológica confiável para as suas informações estarem seguras, mesmo estando fora do seu estabelecimento. Ou seja, a gente está tendo que aprender muita coisa na marra. Né? E eu acho Ô, que Silvia, isso é uma boa até, né? Ô, Silvia, eu vi um consultor falando na televisão ontem, anteontem, que ele falou assim, ele falou, o que as empresas pagaram de consultorias, de negócio, de tudo, o coronavírus fez em um mês de graça. Que obrigou todo mundo a trabalhar de casa, obrigou todo mundo a usar tecnologia, obrigou todo mundo a se virar com live, obrigou todo mundo a estar produzindo sem estar no ambiente de trabalho, e é um desafio, né? Eu fiz 2 reuniões agora, umas 4h30 e outra, umas 4 e outras 5. Numa reunião tinha 5 pessoas no Skype, na outra eu tinha 4 pessoas no WhatsApp Web. E reuniões de trabalho como se estivéssemos fazendo fisicamente. Mas tem que aprender na hora. Não é natural, né? Não tem ensaio na realidade, né? O juiz apitou, vamos jogar. Não tem essa do ensaio. Exatamente. Não deu tempo de preparar, né, Silvia? Exatamente. E você sabe que, olhando eu tenho visto algumas iniciativas positivas até. Porque é uma coisa que eu costumo dizer que empreendedorismo é nato do brasileiro, né? Nós temos essa habilidade, nós temos esse se vira nos 30, né? De se virar para dar jeito nas coisas. E eu tenho visto, pelo menos aqui na minha região, pessoas improvisando atendimentos que anteriormente era só presencial, e agora colocando a sua mercadoria dentro do carro e indo até o cliente e atendendo dentro da necessidade do cliente. É uma pessoa, uma veterinária que na hora de fazer uma compra de medicamento, ela vai lá e lembra de cada cliente, detalhezinho, olha, o remedinho tal, do seu cachorro X, tá? Tô comprando, posso comprar o seu, sei o que, te levo aí. E é o sapato que vai levar na casa da pessoa, e é a fruta que é sob encomenda, enfim, o pessoal está se virando. Por um lado, eu acho que aquilo que você falou, a capacidade de se reinventar do brasileiro é muito grande. E isso, né, é o que vai ter que acontecer daqui para frente. Silvia, você falou que você está vendo algumas boas iniciativas, inclusive. A gente tem visto tanta notícia ruim. Fala um exemplo bacana. Você falou da veterinária que se reinventou aí. Fale outros exemplos de pessoas que estão se reinventando nessa nova realidade agora. Veja que coisa. Por exemplo, na MP 927 tem lá um dos artigos diz que as atividades administrativas estão suspensas, entre elas aquelas que atende às NRs, né? PCMSO, PPRA, que é o quê? Exame médico, de admissão, demissão, periódico, ginástica laboral. O que eu tenho visto? Por exemplo, eu tenho um cliente nesse ramo. Mesmo não estando obrigado, as empresas que prestam serviço para isso, eles estão montando aulas em vídeo e através desse sistema, esse Zoom aí que estão usando, que a gente até fez o Zoom. Você vê, o Zoom nasceu do dia para a noite, né? Exatamente. Eu achei super legal, até participei de um. E aí fazendo as aulas ao vivo, entendeu? Então, tipo assim, e é uma coisa, por exemplo, que nós estamos dentro de casa. Eu não sou uma atleta, você sabe disso, mas a gente tem uma necessidade de se mexer. Necessidade de se mexer. E isso acaba incentivando até aqueles que não estão habituados, porque acaba se inteirando com isso. Outras coisas também, eu vi ações de pessoas que vendem produtos de hortifruti,
levando aos condomínios sob encomenda. Aqui no meu condomínio mesmo, nós tivemos uma ação assim. Agora, as veterinárias estão fazendo um processo além desses do medicamento. Tem aqueles que já faziam um trabalho personalizado, de acompanhar o seu cliente, de saber o que ele precisa. Agora é o momento de usar esse material, pegar o material, lembrar do cliente o que ele precisa, uma ração específica, um remédio específico. Então, lembrar que ele precisa comprar aquilo e que ela vai fazer aquilo por ele. Entendeu? É uma série de coisas dentro do seu estabelecimento, dentro da sua realidade de prestação de serviço, que você consegue atender o seu cliente. É a criatividade do brasileiro, né? Eu gosto desse cenário. Você sabe que a minha esposa é fonoaudióloga, né? E ela tem um consultório ali na rua Cantagalo, no Tatuapé. E nesse momento ela foi obrigada a se reinventar, imagina. Até porque não é só uma questão de grana, de ganhar dinheiro, mas é várias vezes, numa situação de uma criança, jogar fora tudo que foi conquistado até agora por causa de uma suspensão de trabalho, que é um trabalho que tem que ser recorrente, contínuo, né? Enfim, aí ela está fazendo hoje terapias aqui no meu escritório. Eu tenho um escritório aqui em casa, e o meu escritório ficou como sendo o consultório dela. Ela faz terapia via Skype. E foi aprovado, inclusive, pelo próprio Conselho de Fonoaudiologia, essa teleterapia, vamos colocar assim, não sei se é o nome certo, mas essa teleterapia. Inclusive, a Cris De Luca também está falando aqui, ó, eu não consigo atender na minha estética, e por enquanto estou oferecendo consultoria para uso home care de cosméticos. Nossa, parabéns, Cris. Legal, ó. Parabéns ao empreendedor brasileiro que se reinventa com você todo dia. Legal, bacana mesmo, viu? Silvia, nós temos problemas hoje de ordem... na verdade, problemas não. A crise nos ofereceu uma ideia de soluções de problemas trabalhistas antes jamais pensados. Por exemplo, redução de salário é uma coisa que jamais tinha se ouvido falar no Brasil. Você podia fazer o que for, menos reduzir o salário. E hoje permite-se essa redução que foi da medida provisória de ontem. Você pega também a 927, que é a questão do teleatendimento, que é a questão do desconto, como é que se dá, a questão de banco de horas. Enfim, temos oportunidades aí de rever alguns valores, alguns princípios que a gente sempre defendeu, não digo eu, mas eu digo até a sociedade brasileira defendia, entendia que era imutável, e nessas crises que a gente vê que nem tudo é imutável, né? Sim, eu acho que a gente tem algumas amarras ainda, né, em relação à legislação trabalhista, que é aquilo que você falou, né, coisas jamais impensadas, né, coisas que a gente tinha até medo de falar para ter interpretação errada, e hoje a gente está tá vendo que algumas das soluções são caminhos como esse, investir em redução de jornada. Por exemplo, hoje, eu até vejo algumas coisas que a gente está aprendendo diante disso, que não são nem soluções da MP de agora, né? Mas coisas que já mexeram na reforma trabalhista lá em 2017. Por exemplo, contrato intermitente. Uma flexibilização de jornada para você atender sob demanda, que, por exemplo, para quem tem esse tipo de contrato hoje, teria uma flexibilização maior. Obviamente, a gente tem que pensar também o outro lado, quem depende da renda, tudo. Mas a gente está aprendendo que cada negócio tem a sua flexibilidade. E a legislação trabalhista acaba amarrando muitas coisas. Na 936, que saiu agora na MP, ela está propondo a suspensão do contrato de trabalho. E ela sugere a questão da ajuda, né? Você suspende o contrato, mas você ajuda com um percentual. E esse Sim. percentual é isento dos impostos, né? Eu Olha, acho que você não vai pagar fundo de garantia sobre essa ajuda, você não vai pagar porque o contrato está suspenso. Eu acredito nessas medidas, não da postergação da dívida,
mas em si de uma isenção de pagamento nesse momento. Que não adianta nada a gente postergar alguma coisa e depois lá na frente o pessoal tumultuar tudo. Entendeu? Mas isso é agora? Você entende que é válido só agora? Ou não, ou isso deveria ser pensado já de uma forma definitiva? Deveríamos discutir esse tema. Eu acho que tem que ter uma flexibilização, sim, já numa situação de não crise. Por exemplo, uma coisa que eu acho que poderia ser revisto é o cálculo do Simples Nacional. A maior parte das empresas hoje no Brasil estão adequadas a esse modelo Simples Nacional. Sim. Que, em teoria, não é tão simples assim. O que eu em algumas situações nem vale a pena, né? Exatamente. Em 2018, foi colocado uma possibilidade de redução aí de percentual, que era uma questão chamada fator R. Eu não vou entrar no detalhe técnico do cálculo, mas que, em resumo, é uma possibilidade de oscilar percentual do pagamento da DAS, que é a guia de recolhimento do imposto. Sim. Eu acredito que uma solução mais plausível para isso seria deduzir o valor da folha de pagamento do cálculo do Simples Nacional, porque o Simples Nacional eu acho que ele é injusto demais. Se uma empresa fatura 50 mil reais e ela tem uma folha de 10 mil, eu vou calcular meu imposto sobre os 50 mil. E ele não olha para os 10 mil que eu estou pagando de salário, que também será tributado. Que o funcionário que recebe aqueles 10 mil como salário, ele vai usar praticamente em consumo, que também será tributado. Então, é uma retributação. Então, eu acredito que salário deveria tirar da base de cálculo do imposto de uma empresa, porque o funcionário já vai pagar os impostos, entendeu? Ele já vai pagar imposto também. Então, eu acredito que se melhorasse isso, começasse a olhar até mesmo para incentivar o emprego, porque hoje as pessoas não contratam justamente por causa disso, pelo peso que a folha é numa administração de uma empresa, entendeu? Eu defendo muito a tese da tributação sobre o patrimônio e não sobre a renda. Eu sei que tem muita gente que discorda de mim disso, e respeito, até muita gente no próprio Novo discorda de mim, não deveria ter tributo para isso, mas olha só, eu não entendo válido, por exemplo, não entendo correto eu morar num imóvel que vale R$1 milhão e pagar IPTU numa base de cálculo de 400 mil. Eu não acho certo. O correto seria que a tributação incidisse, seja ela 0,5% ao ano, mas que ela incidisse sobre o valor real de mercado do imóvel. Ah, gente, você está louco. Se fizer isso, vai aumentar muito a tributação. Ao contrário. Porque, por outro lado, eu defendo total isenção de IPI, de FIS, COFINS, PIS, qualquer tributo, redução total do imposto de renda. Porque renda, quando você tributa, você está tributando, você está impedindo a pessoa de consumir. Você está impedindo ela de comprar, inclusive, o apartamento que ela quer comprar e será tributado naquele 0,5%, porque ela não tem renda. O Estado come muito na entrada. Eu não sei se eu não sou contador, eu nunca fiz essa conta. Mas assim, por exemplo, eu não entendo por que a isenção, por que para IPTU tem 500 mil isenções. Então, templo não paga, igreja não paga, não sei o que não paga, casa de Jeová não paga. Né? Faz o seguinte, todo mundo paga um pouquinho e ninguém fica triste. Eu morava numa casa, Silvia, na cidade Patriarca, bem perto do metrô. Era uma casa de 2 quartos, 120 metros quadrados, era construída, tinha quintal no fundo, tinha garagem, portão automático e tal, e eu era isento. Por que eu era isento? Errado isso. Eu tinha condição de pagar, não um valor exorbitante, mas eu tinha condição de pagar um pouquinho de imposto. Né? Então, por isso que eu defendo uma tese que eu ainda vou... Talvez você me ajude nessa discussão aí, Silvia. Por que uma igreja que nem o Templo de Salomão, ou que nem todas as igrejas que estão no Celso Garcia, e aqui sem nenhum tipo de preconceito a qualquer tipo de religião, por que todos aqueles prédios megalomaníacos de 250 mil metros, 300 mil metros, não pagam R$1 de IPTU? Por quê? Sabe?
E é Não engraçado, cabe na assim, minha cabeça isso. eu não havia pensado nessa direção como você está falando, mas pegando carona no que você diz, contrariamente na declaração de imposto de renda, a gente tem ali aquela amarra que você não pode mudar o valor do bem, né? É, E se você vende, você tem um imposto de renda sobre o ganho de capital, é. né? Não entendo isso. Tem essas questões, então são contraditórias. É, Um bem ali é lucro, não é renda. Uhum, Aquilo é ganho de capital, é lucro. Eu comprei por 10 e estou vendendo por 20, é lucro. Deveria ser equiparado ao dividendo. Se eu tive exatamente. lucro, parabéns para mim. Mas não, é computado como renda. Não entendo isso. Por isso que a gente tem um trabalho intenso aí de olhar nossas leis e revogar muitas delas que já não funcionam Nossa, mais. revogaço gigante, né, Silvia? Exatamente, tem um pacotão de coisa aí que precisa ser revista. O mundo caminhou, as coisas andaram e a gente precisa adaptar a nossa legislação à nossa realidade, visto que nós estamos vivendo hoje, né? A nossa legislação trabalhista não nos atende nessa necessidade e é obrigado a ter várias MPs, várias adaptações para atender a necessidade, porque a nossa legislação não nos atende nesse cenário, né? Silvia, como é que a gente vai sair dessa crise? Como é que o pequeno empreendedor não, o empreendedor, aquele profissional autônomo, vai sair da crise? Fala para mim, na tua visão aí. Põe a tua bolinha de cristal aí para dizer como é que vai ser o futuro. Põe a bolinha de cristal para funcionar aí. Oh, meu Como é que a Deus. gente vai sair dessa crise, Silvia? Hoje é Olha, dia. Vamos pensar que chegamos hoje, dia 1º de outubro. Como é que você vê o Brasil? olha, peraí que eu vou pôr pilha aqui na bola de cristal para a gente pensar sobre isso. Ó, eu sou uma pessoa bastante otimista. Eu sempre gosto de pensar pelo otimismo. Por mais difícil que a situação esteja, eu gosto sempre de pensar pelo direcionamento de que as coisas irão dar certo. Eu sei que muita gente vai passar apertado se a gente continuar nesse caminho. Por mais que o governo esteja distribuindo valores, não é o que a população precisa. Eu ouvi até um áudio hoje de uma professora pedindo para voltar a trabalhar, que ela não queria ajuda do governo, ela queria o salário dela, entendeu? Então a gente tem esse cenário. Mas eu quero acreditar que, passado esse período, nós sairemos de um Brasil mais. Eu remeto a essa situação, toda vez que eu gosto de fazer associação, embora eu não conheça nada de futebol, de vez em quando eu faço umas analogias. Toda Copa do Mundo que a gente vivencia sempre tem aquela emoção de. Tem que ser sofrimento, né? Tem que ser, mas e a gente teve algumas vitórias. Eu quero acreditar que a gente vai passar por esse sofrimento, mas que o Mandar, tá resultado vai ser bem gravando. benéfico. Vou Vai mandar ser bem você benéfico. para a igreja agora. Tá, tem um áudio aqui, não sei se... que a gente vai passar por isso e vai conseguir ter um retorno bem positivo. Eu acho que o brasileiro vai aprender sobre as questões, a gente vai melhorar nosso lado tecnológico, a gente flexibiliza, vamos olhar melhor para as nossas, para a nossa legislação. Desculpa, fica tranquila, viu, Silvia? Esse áudio que está vindo é a minha esposa brigando com o meu filho. Mas fica tranquila, trabalhar em Não, casa tudo é bem. isso. Não, tudo bem. Eu estou aqui Estamos em tensa, porque casa, fica tranquila. Não, tudo bem, eu estou tensa aqui, que eu tenho 2 cachorros aqui que viram e mexe lá, do meu lado. Deixa eles latir, pô. O meu não está latindo. Hoje eu estava numa reunião, ele estava querendo participar da reunião. Deixa ele latir. Meus filhos estão brincando lá em cima, eu já fui lá, estou ao vivo, segura a onda. É assim mesmo, está tranquila, está tranquila. Tá? Então, voltando à bola de cristal que ela ligou aqui. Eu vejo que nós, apesar das dificuldades, sairemos fortalecidos, tá? Nós vamos aprender que nós precisamos melhorar a nossa estrutura da nossa empresa, não só na questão tecnológica, que nós precisamos aprender a trabalhar com capital de giro,
que eu preciso prever questões, talvez a gente não consiga prever um prazo tão extenso como está sendo esse, mas que a gente, o brasileiro não tem o hábito de guardar recursos, de poupar dinheiro, então eu acho que isso vai trazer uma boa lição nesse sentido, e rever a forma como gerencia os negócios, olhando para o lado do empreendedor. Né? A gente está vendo pessoas aí que estão com estoque parado, estoque é dinheiro, entendeu? Que não tem noção de quanto custou a empresa dele, entendeu? O quanto que ele tem de folha, se ele pode ou não pagar as férias, enfim. Eu acho que nós sairemos mais fortalecidos disso e provavelmente no final de toda essa pandemia teremos um Brasil mais produtivo do que antes, muito mais produtivo do que antes, apesar dessas dificuldades. Vamos aprender com sofrimento, com dificuldade, mas eu acredito que a gente vai sair melhor do que entramos, apesar das dificuldades. Na tua percepção, você vê... Porque, veja bem, o mundo inteiro se equiparou para baixo, tá certo? Não tem ninguém que vai sair ileso dessa situação, né? Quando você vê a minha prima, eu acho que eu falei esse vídeo, minha prima mora em New Jersey, que é ao lado de Nova York, ela está proibida de sair da casa dela 17 dias sob pena de pagar $500. Olha só, ela tem que justificar a saída, mas não consegue sair. O mundo inteiro se equilibrou para baixo. Você acha que a pessoa que está começando um negócio, ou uma empresa que está pequena, está aí a proposta dela também trabalhar com um pouquinho de mercado externo nisso? Você vê possibilidade disso ou não? Até porque o dólar nosso a nossa moeda está cada dia desvalorizando mais, e isso permitirá talvez que os nossos preços fiquem mais convidativos no mercado externo. Você acha que o Brasil vai estar mais aberto para o mundo? Eu acho que sim. O Brasil ele tem sim uma característica de mão de obra boa, de produto bom, né? Eu acredito que sim, que o empreendedor, é óbvio, dentro do cenário dele, que ele tenha que expandir seu negócio. Eu acho que se dentro do cenário que ele trabalha, a possibilidade de ampliar isso para fora existe, dentro de uma margem de risco, eu acho que tem sim, tem que... Porque, na realidade, não há crescimento sem investimento. Ninguém cresce se não se arriscar, se houver um estudo, uma análise sobre isso, com certeza. Eu falo isso também por outro fator, quer dizer, agora nós estamos muito mais caminhando atrás da tecnologia, né? Quer dizer, as pessoas estão obrigadas a aprender a lidar com Skype, com Zoom, com WhatsApp Web, o que aproxima o mundo, reduz as distâncias, a nossa moeda desvalorizada, isso permite um ganho na hora de exportar, e também a questão de que o mundo vai estar equilibrado para baixo. Quer dizer, outra pergunta, apesar que tem um comentário aqui do Rodrigo Lopes, que é nosso amigo, seu amigo também, meu amigo. Ele fala assim, ele faz um comentário: isso mesmo, se há algo que pode incentivar o empreendedor nesse tempo difícil, é a isenção total. Depois ele faz um comentário aqui, porque, quanto aos imóveis, o valor referência da tributação, que, diga-se de passagem, não deveria sequer existir, mas já que existe, deveria ser uma base de cálculo única. Hoje em dia, não há padrão nos estados todos da federação para o cálculo de ITBI, TCMD, entre outros. Para a verbação da construção, por exemplo, Brasil afora, cada cartório usa uma base de cálculo cada vez mais absurda. É verdade, né? Esse negócio de lidar com 27 legislações tributárias dificulta o trabalho teu, o trabalho de qualquer empreendedor que quer. Eu quero fabricar copos plásticos e quero mandar para o Ceará. Eu consigo? A questão de substituição tributária, de FAO,
Você consegue, mas olha, vai te dar um trabalhinho e tanto. Pois é, cara. É muito complexo e normalmente o empreendedor não está preparado para esse ponto, né? Porque entra numa complexidade técnica da questão tributária que às vezes ele não consegue nem apurar verdadeiramente qual o custo dele para isso, entendeu? Então é muito complexo. A nossa legislação tributária ela tinha que ser muito mais flexível, muito mais menos injusta, né? Menos injusta. É bem complicado isso. Na verdade, nós temos que trabalhar em duas direções, então, Silvia. Uma é a preparação do empreendedor. O empreendedor precisa estar mais formado, ter mais noção do que ele produz e do que ele pode trabalhar, por exemplo, na formação de preço dele. E, por outro lado, tem um lado de alteração legislativa, e isso se dá por meio da política. Há quem diga que a política é ruim, mas é ela que cria as normas para a nossa convivência. É possível a salvação aqui do lado político? É possível a gente trabalhar na formação de nova legislação e de um novo quadro geral de políticos que legislem para o bem da nação? Sim, eu acredito que é assim. A gente tem aí algumas perspectivas para isso, né? Mas ainda é um trabalhinho de formiguinha. Eu acredito que nós precisamos ter pessoas à frente disso, que saibam pelo menos o que estão falando, né? Que entendam a necessidade do seu público. Aí eu olharia até como imagino que um político ele tem que agir que nem um empreendedor. Quem que é o cliente dele? Ele é um empreendedor, é um empreendedor político. Exatamente, ele precisa. E aí, se ele é um empreendedor político, ele precisa entender a necessidade do cliente dele para entregar o que o cliente dele espera. E aí é unânime que a nossa reforma tributária precisa ser, que nossa legislação tributária precisa ser reformada, né? Isso com certeza uma coisa que precisa ser feita. Só que para isso a gente precisa ter pessoas engajadas nesse cenário, sem viabilizar a carreira política, sem querer benefícios para si ou para o seu partido. Pessoas que queiram realmente trabalhar em prol do seu cliente, né? Aquele que lhe deu o voto, que colocou ali, e aqueles que não deram, mas que estão ali pagando o seu salário também. Entendeu? Eu acho que é possível sim, e aí precisa o outro lado, né? O brasileiro precisa perceber isso, precisa ter essa percepção em relação ao que ele precisa e quem de fato pode o representar nesse sentido. Entendeu? Esses dias Pode falar. E aquilo que você falou anteriormente, por um outro lado, o empreendedor também precisa estar mais amparado e pisando em solo firme do negócio dele. Entender de fato o quanto lhe custa essa empresa da qual ele tomou a frente, da qual ele tomou o risco. Né? Muitas vezes acaba se surpreendendo com questões. Eu que lido com, vamos dizer assim, o pequeno, né, o emprego que está começando, muitas vezes eu vejo ele perdendo benefícios fiscais ou entrando em rascadas tributárias porque não tinha informação, porque agiu sem saber que aquilo era certo ou errado. Então, eu acho que o empreendedor precisa se amparar mais de legislação, ter o conhecimento daquilo a qual ele se envolveu, e, por um outro lado, os nossos empreendedores políticos precisam melhorar o trabalho que eles entregam, né? Eu acredito que a gente consegue. A gente precisa melhorar lá a equipe. A equipe ainda é pequena para ter essa reforma tributária. Mas tem algumas pessoas que estão tentando agora, né? Eu estou vendo aqui um comentário da Mirtes Gonçalves. A Mirtes é se tudo, ela passou no processo seletivo agora para ser candidata a vereadora. Na convenção terá confirmado, se Deus quiser, o nome dela como candidata a vereadora por São Paulo. E ela falou que fez um comentário também. Eu também concordo. Estamos fazendo um trabalho de formiguinhas, Mirtes. Sim. Parabéns, sucesso, saúde para você nessa etapa que você está iniciando. E o Rodrigo Lopes, que também está caminhando nessa construção, ele faz outro comentário aqui no Facebook e fala o seguinte, ó:
eficiência na produção legislativa, revisão de leis com análise técnica, indicação de revogação de leis inúteis e consolidação de leis de temas correlatos. Legal, Rodrigo? O Rodrigo é um advogado também, entende bem da questão da dificuldade que há em fazer isso. E, mais uma vez, a Mirtz faz um comentário aqui. Mirtz, obrigado pela participação. Ela fala o seguinte, ó, precisamos fazer com urgência a reforma tributária e a reforma tributária brasileira. Silvia, eu quero te agradecer esses 40 minutos que nós tivemos juntos aqui, dizer que é muito importante a gente trabalhar na formação de uma massa crítica capaz não só de bater panela e criticar quando é necessário. Eu não bati panela agora, viu? Portanto, deixar isso claro, senão vou atacar meu... Né? Eu bati panela na Dilma. Para Dilma eu bati panela. Agora eu não bati panela nenhuma, não. A gente falou desse negócio do político, e eu estava lembrando de uma pessoa que entrou no meu Facebook ontem e fez um comentário infeliz lá, falando o seguinte, só tem bandido lá em Brasília. Eu pensei o seguinte, olha, pode ser verdade, e de fato, boa parte de quem está lá, talvez esteja lá para se apropriar do que é público, né? Na verdade, será dita, ninguém foi lá amarrado. Se foi lá, foi porque alguém votou neles. E se votaram neles, quem votou? A sociedade. Então, se lá tem 70% de pilantra, é um sinal de que a sociedade também tem uns 70% de pilantragem nela aí. É o cara que joga bituca de cigarro, é o cara que joga lixo, é o cara que joga entulho na ponta da estrada, é o camarada que paga o fiscal, é o fiscal que cobra propina, é a nota que é passada por baixo, é o outro que não emite nota. Peraí, isso aí não é político. Isso aí é feito na rua, de Itaquera, em São Paulo, até Osasco, que já sai fora de São Paulo do outro lado da cidade, do Capão Redondo a Santana. Então, quem está nos assistindo quer criticar o político, tem que criticar e tem que exigir dele postura. Eu tenho muita alegria de ter, a Silvia também, com certeza, de termos na bancada do Novo um monte de gente lá. Nós somos filiados ao Novo, por isso que eu estou falando aqui, não estou fazendo campanha de ninguém, mas eu tenho muito orgulho da bancada que eu vejo lá. Gente que abre mão de privilégio, gente que abre mão daquilo que não precisa, gente que trabalha, apresenta a PEC. Eu estava discutindo um pouco antes, eu estava trocando o WhatsApp com o assessor do deputado do Tiago Mutrá, que lá de Minas Gerais, você vê, ele nem é do meu estado, mas eu estou discutindo com ele algumas questões e ele me deu resposta, falou, não, mas só se encaixar no projeto de lei que o Kim apresentou e a gente discute. Eu estava tendo discussão legislativa, política, saudável, né? Então, eu acho que a gente ainda... Eu vejo luz no fim do túnel. Não é um trem vindo na direção contrária, é luz, é sol, né? Eu vejo sol. Silvia, obrigado por aceitar esse convite meu. Eu quero conversar mais vezes com você aqui. A gente vai ter essas conversas pelo WhatsApp e pelo Instagram quase diariamente. Eu estou fazendo porque eu quero trabalhar na formação de uma massa crítica para a sociedade. Quero vender imóveis, quero vender meus apartamentos, quero vender casas, quero oferecer para todo mundo que está nos assistindo, está procurando vender, alugar, comprar casa. É só você entrar no site da nossa empresa, alvejunior.com.br, tá? Eu vou deixar para a gente, sempre que você precisar, tá aqui, ó, alvejunior.com.br, entre em contato, lá você pode colocar o teu imóvel para vender, o teu imóvel para alugar. Lá você pode, se você é inquilino, você pode tirar a segunda via do seu boleto, se você é proprietário, você pode tirar o teu extrato, o teu informe de rendimento do imposto de renda que ficou agora para junho, não é isso? Mudou, né? Agora o prazo de entrega de imposto de renda é 30 de junho, né? Isso mesmo, foi prorrogado. Então eu quero dizer para você que está seguindo a gente, tanto pelo site, pelas redes sociais, você vai receber as melhores ofertas de imóveis pelas melhores condições de pagamento. Com uma dedicação exclusiva todo o nosso time
que a gente tem lá por ideal, por meta, está na capa do nosso site, que a gente é 100% digital, mas também é 100% humano. Lá você não vai ser atendido por robô, você vai ser atendido por gente, né? Então, 100% digital, porque a nossa empresa tem muito orgulho de dizer que é 100% digital, mas é 100% humano também, porque quer ouvir, quer falar com as pessoas. E esse é um exemplo disso aqui, que a gente está digital, mas está falando um no olho, levando conhecimento para você. Silvia, obrigado demais. Eu queria que você falasse suas considerações finais aí. Gênesis, eu agradeço também o espaço, agradeço pelo convite. Eu gosto dessas conversas, dessa linha de raciocínio sua. Eu acho que a gente tem que prezar sempre por otimismo e cultivar também boas ideias, né? Tentar trazer lucidez para essa situação e sempre optar pelos bons caminhos, né? Existem muitas coisas ruins, mas a gente precisa optar sempre pelos bons caminhos, pelas boas ideias, porque se a gente deixar de acreditar que tem solução, não é o caminho, né? Enfim, agradeço o espaço e parabéns pelo trabalho também. Tenho acompanhado suas lives. Obrigado, legal. Obrigado. Acho que esse é o caminho, viu? Parabéns aí pelo apoio que você está dando a muita gente. Isso é ser solidário, né? Silvia, se alguém quiser ligar para você para discutir melhor, eu estou com problema na minha contabilidade, eu queria discutir com a Silvia, dependendo até levar a contabilidade da minha empresa para ela, como é que eu faço? Como é que é o telefone, Silvia? Então, quem quiser falar com a Silvia, que é da Contro Contabilidade, pode falar no 27... Deixa eu colocar aqui, Contro Contabilidade. Contro com K, tá? E L no final. 11, né? 2776-4000. Esse número é o WhatsApp também, a gente atende ele no WhatsApp. 2776-4000. Tá? É um número de WhatsApp e também é um telefone que você pode falar ou mandar mensagens. Tá certo ali na tela? Contro Contabilidade 2776-4000. Isso mesmo. Legal. E a página social tua, qual que é, Silvia? Gênesis, eu estou terminando. Ela está em construção, mas é controcontábil.com.br. Não, Facebook, como é que é o Facebook, Instagram? Eu digo para falar com você mesmo, qual que é o... Não, o telefone é o ideal, porque a gente... bom, você sabe, esse escritório é recente, ele é remanescente de uma outra sociedade, eu estou montando ainda essa parte. Legal. Então, a pessoa, quem quiser entrar em contato com você... Control Contabilidade, o telefone é 11-2776-4000. Exatamente, nós somos também certificadores Serasa, tá? Também certificado para comprar. Exatamente, somos autorizados a Serasa para emissão de certificados digitais. Legal. Tá? Silvia, eu quero dizer que esse vídeo de baixo do Facebook, o que está do outro lado, ele vai ficar também disponível no nosso canal de YouTube, que é Conexão Imóvel Web, e lá você tem mais de 300 vídeos de imóveis, de entrevistas minhas na TV, de entrevistas minhas podcasts, tem bastante coisa lá, fica à vontade, Conexão Imóvel Web no YouTube. E aí, obviamente, se você quiser no Facebook, é só procurar a gente, Alves JR, consultoria imobiliária, ou no Instagram, @AlvesJR Imobiliária. Gente, Mirth, obrigado, parabéns, ideias bem esclarecedoras. Mirth, a gente torce por você, acredita em você e sabe que a gente vai estar lá. Rodrigão, você vai estar lá também, a gente está torcendo por vocês. Que Deus abençoe. Gente, obrigado, viu? Obrigado por você estar com a gente. Lembrando, segue a gente nas redes sociais, que a gente vai ter sempre um assunto novo para tratar com você. Fica com Deus, muito, muito obrigado, tudo de bom. Tchau, tchau.